Mano Walter vai colocar um vídeo aqui pra gente, que eu já vou explicar qual é a ligação disso com esses helicópteros que a gente vai falar aqui. Porque os helicópteros fazem esse processo de extração, tem todo um processo logístico para isso acontecer, e isso foi decisivo, gente, para que não tivesse uma operação que matasse centenas ou milhares de civis. Porque imagina só, você deve ter visto aí, e vai ver aqui com a gente, o pessoal comemorando, o pessoal fazendo meme, venezuelanos em vários países, então graças a Deus levaram embora o Maduro, já dá para pensar em voltar para o país, e a gente vai repercutir tudo isso, tá, gente? Tem muito programa pela frente hoje, tá? Mas nesse cenário, não teve morte civil, senão as pessoas não estavam tão felizes, por mais que elas quisessem a saída de Maduro. Morte de muita gente ia ter outro impacto, mesmo com tudo que o Maduro já fez. Então a gente vai mostrar o vídeo aqui de algumas comemorações e um videozinho na sequência de um influencer, vamos colocar assim, venezuelano, que, bom, ele é influencer, né? Eu digo que ele não é venezuelano porque ele nem tá mais lá. Mas ele explica, tem a legenda ali embaixo, mas é uma legenda em espanhol, mas a gente nem fez tradução, gente, porque eu acredito que todo mundo aqui vai conseguir entender, porque tem a legenda, tem uma fala boa, o brasileiro tem mais facilidade de entender as línguas dos nossos países vizinhos do que os nossos países vizinhos têm a facilidade de entender a nossa língua. Então, Mano Walter, solta o vídeo aí. Y recuerda, los venezolanos no estamos felices porque hayan bombardeado Caracas, ni mucho menos porque haya sido Trump o Estados Unidos los que lo hicieron. Estamos felices porque se llevaron al responsable de... Un segundo. 36.800 víctimas de tortura y violencia estatal, 18.305 detenidos políticos, 10.000 ejecuciones extrajudiciales, 468 asesinatos en protestas, 8.000 casos registrados de violaciones de derechos humanos, 8 millones de venezolanos desplazados. ¿Qué? 400 medios de comunicación censurados y cerrados, 90% de la población en la pobreza, 50% de la población en la pobreza extrema, 3 elecciones presidenciales sin reconocimiento oficial e internacional, $3 el salario mínimo e incontables familias que no han podido verse durante años. ¿Se entiende? 2 más 2 son 4. Esto es empatía. No dejes que nadie te explique lo que es Venezuela a ti que eres venezolano. Un beso. Sigamos viendo. Júlio, eu me empolguei tanto com o vídeo aí do rapaz, eu vou passar aqui a palavra, antes de falar da questão dos helicópteros, porque como ele começa a listar as coisas que aconteceram na Venezuela, a gente não pode se furtar de falar das muitas pessoas da imprensa, sejam especialistas, colunistas e etc., que agora vem com ferocidade dizer das leis internacionais que o Trump feriu. E ele feriu mesmo. Ele feriu mesmo, a gente sabe disso. Mas essas pessoas não tinham a mesma ferocidade para comentar quando o Maduro fazia esse tipo de coisa. 30 e tantos mil mortes aí só por ser oposição ao Maduro. Cenas lastimáveis que a gente viu ao longo do tempo de tanque, né? Tanque de guerra passando por cima de pessoas em protestos e incontáveis outras coisas, como esse rapaz citou ali. Se tivesse essa mesma ferocidade lá atrás, talvez tivesse até mais união, né, de outras nações para resolver esse problema. Quando as pessoas falam, Trump tirou um líder de uma nação, um líder de um estado. Maduro não é líder de nada, gente. Maduro surrupiou as eleições dele. O líder não é Maduro. Agora tá uma discussão aí sobre quem de fato vai ficar na Venezuela. A gente entra nela daqui a pouquinho, tá? Continua aí e dá like aqui, que a gente quase 5 mil pessoas aí na live e a gente só tá com 2 mil likes. Mas o Maduro não é líder de nada, gente. Se você rouba a eleição do verdadeiro líder, então, se o Trump invadir a Venezuela é um incentivo para que outros países e outros líderes façam isso, o Maduro tirar o verdadeiro líder da Venezuela, eleito de lá, e tomar o poder e ninguém tirar ele de lá, também não é um exemplo? Não é um exemplo? Se o medo é que o Trump faça isso,
pode gerar a vontade de outras pessoas de fazer, o Maduro ter ficado lá também pode, né, gente? Então, assim, Júlio, o que você achou disso aí? Tá todo mundo feliz, muita gente comemorando, principalmente na Venezuela e os outros venezuelanos, mas parece que tem mais gente chateada no Brasil com isso do que os próprios venezuelanos, né? Muito bom, Eric. E já se vê vídeos de venezuelanos em vários lugares do Brasil indo de encontro, do Brasil não, do mundo, indo de encontro a essas manifestações pró-Maduro e perguntando se tem algum venezuelano ali. Então, são pessoas da Europa, pessoas de outros países da América Latina, pessoas dos Estados Unidos que não são venezuelanos protestando a favor de Maduro. Você não vê um venezuelano protestando a seu favor. Então, você vê essa dispare. Mas como você bem colocou, a polarização é natural, principalmente nesses assuntos envolvendo a geopolítica e o jogo do tabuleiro. Porém, esse jogo do tabuleiro reflete diretamente no nosso país chamado Brasil e no atual governo. E aí você mexeu num vespeiro, né? Então você vê simplesmente a negação do fato que o Eric acabou de salientar, que é contra as leis internacionais fazer uma atitude dessa? Sim, como da mesma forma foi isso na invasão da Ucrânia. E ninguém fez nada. Tentaram apoiar a Ucrânia financeiramente, mandaram tropa, mas ninguém mandou o seu país lá para ajudar, né? Ou declarou guerra à Rússia. Então se vê que é 2 pesos e 2 medidas. Todos estão sabendo do fato. Trump entrou lá, sequestrou Maduro, o prendeu ele, a esposa e o levou. Ainda matou 34 agentes de Cuba. É muito bom lembrar sobre esses 34 agentes de Cuba, porque Cuba fornece a principal, né, o núcleo duro de Maduro para proteção, tanto na área de inteligência como na área de operações especiais. E foram esses 34 que acabaram morrendo, né, nas ações americanas. Então, nós vemos a negação do fato. Ninguém aqui está falando que a atitude de Trump foi correta perante aos acordos mundiais, mas estamos falando que ela aconteceu. E estamos falando também que ninguém vai fazer nada. Porque a ONU, né, a OTAN, que são as principais organizações mundiais, tanto Organização para Todos os Fins, como a OTAN, Organização para Assuntos Militares, o maior financiador dessas duas grandes organizações são os Estados Unidos da América. E então você vê logo que vai ter muita falácia, vai ter muito gritaria, vai ter muito documento, vai ter muita nota de repúdio, mas ninguém vai invadir os Estados Unidos e tirar o Maduro da cadeia. É isso, Júlio. Comandante Vilas Boas, também queria te ouvir. Eric, essa polarização, né? Agora a gente vai falar um pouco do braço político, da situação política que envolve essas manifestações, né? A gente vê justamente como o Júlio muito bem colocou, essa polarização que basicamente ela coloca um muro entre o que a gente entende aqui como virtudes, né? Como um entendimento racional da situação, tirando vontades, ódios, paixões, e a gente vê do outro lado um comportamento que reflete um tanto de dissonância cognitiva. Por que eu falo em termos de dissonância cognitiva? Quando a gente pega aí muito bem essa influência aí que você colocou, todos esses dados que ele traz, né, e que para mim alguns eu chamo a atenção aqui, que me causam bastante repercussão, né? O primeiro é em torno de 8 milhões de refugiados, né? 8 milhões de pessoas é muita gente, cara. Num país aí que também não é tanto, não tem a população tão superestimada assim. E o outro é o valor que ele traz aí, que para mim está até um pouco incorreto. Ele trouxe o valor do salário mínimo da ordem de $3. E até onde eu saiba não é isso. Já foi na intenção aí de $30, e hoje a representação política, o poder de compra dele, representa algo em torno de 50 centavos de dólar, que daria aí da casa aí de R$3, né? Então você imagina o que levou famílias inteiras deixarem o seu local de nascimento. Algumas vieram com famílias, outras deixaram pedaços da família para trás. A gente acompanhou e acompanha bastante. A Operação Acolhida, lá que acontece na fronteira, em Pacaraima, né, que é o posto da Polícia Federal que separa o Brasil da Venezuela, conduzida há anos pelas Forças Armadas do Brasil,
A gente viu já muita coisa passando por lá. A gente viu famílias destroçadas, entendeu? Que deixaram sonhos, deixaram família, deixaram casas para trás. E essas pessoas que saíram fugidas da Venezuela não fizeram, obviamente, isso por opção. E boa parte delas não era gente que você fala assim, não, era gente em situação de rua, era gente em situação de vulnerabilidade. Não era não, meus amigos. Era gente com formação de terceiro grau, formação de ensino superior, que simplesmente não conseguia sobreviver com esses 50 centavos de dólar para sustentar sua família. Entendeu? Alia-se a isso todos esses dados de torturados, perseguidos políticos, fechamento das mídias para calar, como é o modus operandi do movimento comunista. Tudo isso acontecido, todas essas arbitrariedades, o que a gente vê é a oposição não quer falar sobre isso, né? Ela prefere abandonar os fatos e se agarrar à narrativa ideológica. Ninguém estava no ano passado, ou quando tudo isso veio explodindo, defendendo-se, preocupado com os direitos humanos na Venezuela, que já tinham sido perdida a sua soberania há muito tempo. Quem está lá dentro da Venezuela não é o venezuelano, é Cuba, que responde pela inteligência e pela segurança do corpo aproximado do Maduro, respondia, que teve esses 32 a 34 aí mortos, e que o governo cubano ainda tem a desfaçatez de considerar heróis nacionais. Quem está lá dentro é o Irã. Quem está lá dentro são as guerrilhas de procuração, os movimentos terroristas internacionais que operam sobre o auspício do Irã. É Houthis, é Hamas, é Hezbollah, lavagem de dinheiro, tráfico internacional, narcotráfico, dinheiro sendo lavado mundo afora, ou com drogas ou com petróleo, sustentando a ditadura de Cuba, levando dinheiro, lavando petróleo para o Irã, vinculações com a China escusa, movimentos estranhos de navio fantasma que a gente conversou tantas vezes aqui com a Rússia, operando toda essa estrutura no subterfúgio, no lado negro da força há tanto tempo, e ninguém falava nada. Se a gente observar as declarações do Marco Rubio, justamente o ponto de vista deles que eu entendo, os Estados Unidos ele não fez invasão nenhuma, como o Carcará colocou. Ele foi lá cumprir um mandato de busca e apreensão internacional de um perseguido dos Estados Unidos. E não acreditaram que iam fazer, e ele foi lá e fez. E agora me vem movimentozinho de esquerda no Brasil, mundo afora, defensor do Hamas, pessoal que abraça a árvore, solta pomba, dizer que, meu Deus, a sua narrativa da soberania, que os Estados Unidos quer petróleo. Pô, pelo amor de Deus, quer petróleo, quer sim. Mas ele não precisa desse petróleo. E se ele quer o petróleo venezuelano, por que o Irã também quer? Por que a Rússia quer? Por que o Cuba quer? Os caras falaram que agora acabou, cara. Não tem mais essa influência do lado de lá aqui. E foram lá e pegaram o cara e falaram o que ia fazer. Então a gente vê, fulaninha aqui, influencer no Brasil, dizendo, meu Deus, eles querem o petróleo da Venezuela, a soberania. Isso não é soberania, isso é o oposto. A soberania pertence ao povo venezuelano, que se libertou. O que a gente tem que pensar agora é se eles vão ter condições de sustentar esse movimento. Como é que vão ser os próximos passos dos Estados Unidos tentando fazer essa transição? Porque senão esse fato acontecido de sábado até hoje, ele é muito instável. Isso é um barril de pólvora para explodir. Porque a gente falou aqui, como é que os 2.000 generais venezuelanos vão se comportar agora? Quem vai ser a liderança política que vai assumir o controle dessa confusão toda aí? Quem é que vai apitar? Como é que vão ser as influências externas dessa confusão? A única coisa que mudou ali foi o Maduro. Mas seu padrinho continua lá, Cabelo continua lá, os generais continuam por lá. As manifestações mostradas nesse vídeo aí, se eu não me engano, essa que o Eric mostrou, foram na Argentina, em Buenos Aires. Aconteceram o mundo afora. Mas as manifestações dentro de Caracas, elas aconteceram, mas foram contidas, pô. Acabou de chegar uma notícia agora, acabei de ler, dizendo que justamente a vice-presidente acabou de decretar agora uma caça às bruxas, para saber quem dentro da Venezuela deu algum tipo de apoio ao que aconteceu, a ação. Imagina a quantidade de arbitrariedades que serão cometidas a troco de se manter a defesa da democracia e da soberania. Então, meus amigos, a estrutura é complexa, a gente entra nesse campo político que a gente também comentou, como é que seria o dia seguinte disso tudo. Então tem muita água para passar debaixo dessa ponte, Eric.